Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa-Chefe do Racionalismo Cristão, sejam bem-vindos à Sala Luiz Tomás e aos nossos amigos internautas, telespectadores, muito boa tarde. Sentem-se, fiquem à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. E hoje nós vamos tratar de um tema muito vasto, muito profundo, tanto é que o material de estudos hoje está mais denso, mas não menos valioso, pelo contrário. E, com certeza, nós vamos sair daqui com muito mais conhecimento sobre a moral à luz da espiritualidade. E vocês vão ver que é muito diferente, do nosso ponto de vista, dessa tão propalada moral que, infelizmente, nem todos praticam. Bem, eu queria dizer que nós estamos formando um grupo de WhatsApp dos frequentadores da Casa-Chefe. E lá na livraria, vocês encontram, não é, por favor, para militantes. Militantes já têm um grupo específico. Lá na nossa livraria, vocês encontram um papelzinho como este, e vocês colocam o nome, e se vocês têm o WhatsApp, coloquem o número do celular. Algumas pessoas não foram avisadas, e elas não têm o WhatsApp, não estão, portanto, a gente não está conseguindo conectar. E outras estão colocando o telefone da casa delas. Também não adianta muito para esse objetivo que a gente quer, que é exatamente transmitir informações acerca de reuniões, de encontros, de eventos e tudo mais que a gente possa comunicar aos nossos diletos assistentes. Portanto, se vocês ainda não preencheram e querem preencher, não se trata de grupo, e sim de uma lista de envio. Então, vocês não vão ficar recebendo mensagens, aquelas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem, e outras inconveniências mais. Bom, vamos ao tema. Primeiramente, aqui nos traços gerais, nós vamos encontrar a razão de nós falarmos sobre esse tema. Entre os influxos históricos que propiciaram as mais diversas elaborações e conceituações a respeito da moral, ao lado das teses que surgiram na contemporaneidade, ou seja, no momento atual que nós vivemos, impõe-se a necessidade de nos remeter à perspectiva da filosofia clássica, a fim de elaborarmos uma síntese contextualizada acerca do tema. De acordo com o filósofo grego Sócrates, que viveu de 469 a.C. a 399 a.C., a moral se liga à arte do dominar-se, do controlar-se, do governar-se. Para ele, a virtude fundamental é o império sobre si mesmo, ou sobre si próprio. Nesse sentido, a moral relaciona-se diretamente com o atributo espiritual do autodomínio. Sem dúvida, trata-se de um conceito válido e coerente, mas incompleto e reduzido para o estudioso da espiritualidade. Por quê? O presente estudo tem por finalidade a expansão de conceitos, a ampliação de pontos de vista, a promoção do conhecimento abrangente e a busca de interpretações mais completas. Portanto, é necessário que, ao analisarmos a moral à luz da espiritualidade, invoquemos a solidariedade, uma vez que a conexão entre moral e solidariedade adquire máxima significação e importância na visão filosófico-espiritualista que o racionalismo cristão defende. São concepções que se interpelam, formando uma unidade indissociável. Assim, a moral considerada suscita sentimentos universais de união
e fraternidade, ultrapassando, portanto, condicionalismos culturais, censuras descabidas e imposições dogmáticas, fortalecendo os indivíduos para se unirem e se esforçarem na edificação de uma sociedade mais justa e equilibrada, conscientes de que da conjugação de seus esforços resultarão concepções mais estáveis, mais harmônicas e, por conseguinte, mais dignas dos seres humanos. No transcurso do nosso estudo, demonstraremos que a essência da moralidade ou da atitude ética consiste na fidelidade e no dever que o indivíduo tem de procurar o autoaperfeiçoamento de forma progressiva e dentro de um estilo de vida que respeite, em primeiro lugar, a si mesmo, mas também a família, as relações de amizade e de trabalho, as diferenças humanas, a natureza, enfim, que assegure igualmente o desenvolvimento de outros indivíduos, pois o exercício da moralidade assume seu ápice no respeito entre os semelhantes. Até porque nós afirmamos aqui, que na nossa visão mais ampla, nós entendemos que a moral está relacionada à solidariedade. Quando eu não quero prejudicar ninguém, quando tampouco a mim, quando eu respeito a família, respeito a natureza, eu vou, vamos dizer assim, eu vou praticando a moral, e não aquela moral fruto de culturas que permearam a história e vão continuar permeando. Em tal lugar, em tal região, uma pessoa pode ter 3, 4, 5 casamentos. Isso, para outras regiões, isso é imoral ou amoral. Logo, não é isso que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar da moral sob a ótica da espiritualidade, até porque todas as culturas são campos de desenvolvimento espiritual. Não é porque um espírito está vivendo neste momento numa cultura que permite determinadas práticas, determinados conceitos, determinadas formas de viver, que ele não possa estar evoluindo. Muito pelo contrário, todos estão tendo a oportunidade de evoluir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema moral, porque senão vai ficar a moral à luz, na realidade ou na ótica da cultura que você pertence hoje, e não na profundidade da espiritualidade. Por isso, nós temos que ter essa pluralidade de visões. Essa palavra quebra-línguas, mas é uma realidade. No campo das análises humanas, transbordam conceitos, teses e teorias morais, como eu acabei de falar. Assim, distintos modos de aprender e apresentar a moral. Contudo, ao analisar o tema a partir de uma perspectiva transcendente, o indivíduo esclarecido não se limita a compreendê-la como um feixe de regras de caráter abstrato e artificial, tampouco um código rígido, estático e pré-determinado. Sua percepção, ampliada pela vivência espiritualista, indica que a moral é uma exigência para o desenvolvimento da coletividade, que não se impõe ou determina, mas surge naturalmente do anseio coletivo de progresso e aprimoramento das relações entre as pessoas. Portanto, a gente, tendo essa visão mais alargada, mais ampla sobre a moral, nós vamos ver que não se tratam de um código rígido, de regras artificiais ou mesmo conceituais de uma determinada cultura. Ela, na verdade, ela indica
uma exigência mesmo, como a gente colocou aqui, para o caminho do desenvolvimento da coletividade. Bem, vamos indo em frente, e aí a gente vai compreendendo melhor o que a gente quer dizer. A vida social. A espiritualidade confere ao convívio social particular dignidade, que permite considerá-lo como importante veículo que enseja a ampliação de atributos e faculdades espirituais. Com efeito, todo convívio harmônico e sincero, profícuo e exitoso, exige a aquiescência a um comportamento lastreado pela moral, que, considerada em si mesma, pode ser definida sinteticamente como um dispositivo poderoso, fecundo e inigualável para a prática efetiva, constante e desinteressada do bem. Eis o sentido abrangente e autêntico da moral. Faz-se necessário resgatá-lo, a fim de que não se reduza a moral a uma ciência normativa da vida em sociedade. Nós dificilmente vamos encontrar nos livros, que me desculpem, os doutos, aqui advogados, nós dificilmente vamos encontrar a moral como nós aqui entendemos, né? Mas chegou advogado, aí eu não posso completar o raciocínio. Bom, mas é essa visão que a gente tem, né, de uma vida em sociedade virtuosa, digna, que permite que nós não só apliquemos, mas ampliemos os nossos atributos e faculdades espirituais. E claro que, vamos dizer assim, considerando de forma muito resumida, né, aqui, nós entendemos que a moral um poderoso, fecundo e inigualável objeto, oportunidade para a prática efetiva do bem. É isso que, no fundo, né, porque, lembra-se que nós falamos lá da solidariedade, né, que a moral nos conduz à solidariedade, respeitar o outro, mas não só respeitar, fazer o bem. Então, aqui a gente já completa a ideia. E a moral é o oposto do egoísmo, por consequência, né? A moral, se nós entendemos que é a solidariedade, que é a prática do bem, logo nós vamos entender que é o oposto do egoísmo. Moral concebida em seu aspecto genuíno e verdadeiro e analisada a partir de amplo critério de imparcialidade, não objetiva a realização individual, nem se reduz à esfera do interesse egoístico, mas tem por escopo a promoção do gênero humano. Olha Humberto Rodrigues aí. Fundamentando interações sadias e respeitosas e estimulando atitudes criativas, questionadoras, éticas, fraternas e dignas nos mais distintos povos e nas mais diversas culturas que integram o tecido social. O caráter universal da moral é tão evidente que eminentes filósofos o atestaram ao longo da história. Immanuel Kant, ou Kant, né, para os alemães, filósofo prussiano, que viveu de 1724 a 1804, cuja envergadura moral é digna de nota, declarou, por exemplo, que uma ação coletiva em desfavor da humanidade é sempre imoral. Olha aí, Immanuel Kant, o pessoal foi buscar aí o pensamento dele, e realmente tem tudo com aquilo que nós estamos aqui querendo demonstrar, né? Da questão da solidariedade, da questão do bem comum, né? Uma vez que qualquer, como ele disse, qualquer ação contra a coletividade, contra o grupo social, sem dúvida, sempre uma atitude imoral. E a percepção? A
percepção moral. Dignidade pressupõe retidão de conduta e percepção moral, qualidades que refletem boa educação conquistada com esclarecimento espiritual. A pessoa educada e correta formula decisões seguindo critérios racionais. Ela amplia, por meio das relações de afinidade, o espectro de suas amizades e condições sociais, contribuindo de maneira efetiva para a elevação dos índices civilizatórios do planeta. Em sentido contrário, quando ignora essa realidade e se compraz na má educação, restringe seu raio de ação, tornando-se indesejável nos ambientes em que a urbanidade, a cultura e o saber são valorizados. Então, quando uma pessoa ela age de forma digna, de forma correta, ela reflete não só a sua boa educação, que foi conquistada com o esclarecimento espiritual e não nos bancos escolares, como muita gente confunde. Não que os bancos escolares não sejam importantes, são importantíssimos, claro e evidente, mas não há que se confundir. Então, quando há essa conduta e quando se percebe isso, nota-se que a pessoa é benquista, ela é querida nos meios onde ela transita e, ao contrário, ela acaba não sendo bem vista, desejada nos ambientes em que deve permear sempre o respeito, a urbanidade e, enfim, a convivência. E a consciência moral, a conduta moral não diz respeito somente ao cumprimento dos deveres materiais, a seguir regras ditadas por leis dos homens, como se costuma dizer, hábitos, costumes e convenções sociais. Moral, à luz da espiritualidade, é a capacidade de agir da pessoa conforme sua consciência, sempre de forma desinteressada, a respeito de estar ou não sendo observada e avaliada. Implica em dois outros conceitos, o do dever para com os semelhantes e o do senso de justiça, que, por sua vez, a comprometem com os princípios da moderação, da verdade e da coragem. Portanto, nós temos aí uma conceituação, poderíamos assim dizer, sobre a consciência moral. A conduta não é pagar as contas em dia só. Isso aí é obrigação. Não é respeitar as leis. Ser honesto não é favor. Ser honesto é obrigação de cada um. Respeitar as convenções sociais, respeitar os sinais de trânsito, respeitar a civilidade, não poluindo as ruas, enfim, tudo isso não é pura e simplesmente uma pessoa, ela é uma pessoa de moral digna porque ela faz isso. Não, ela tem a obrigação de fazer isso. É muito mais. Ter uma moral é muito mais do que isso, né? Além desses pontos que a gente tocou aqui, do que nós dissemos aqui, é o dever para com os semelhantes e o senso de justiça. Luís de Matos dizia que o cristão verdadeiro é aquela pessoa que é moderada, ponderada, valorosa e justa. Aí está a moral de um ser cristão. Responsabilidade moral. Assumirem a responsabilidade pelos atos praticados faz parte da vida dos seres humanos, desde que tenham consciência moral. Para tanto, precisam buscar subsídios dentro de si mesmos, pois essa exigência de interioridade
é indispensável. Se atestarem alguma falta cometida, devem esforçar-se por não incorrerem no mesmo erro. Isso lembra algumas irradiações para vocês? Entendendo que o perdão para crimes, falcatruas e prevaricações não tem qualquer sentido na vida espiritual. O desconhecimento da realidade transcendente, os maus exemplos, ou melhor, da realidade transcendente, os maus exemplos verificados na ação alheia, o desrespeito à autoridade, a pretensão de ter consciência infalível, podem estar na origem dos desvios de apreciação da conduta íntegra. E não se justificam, uma vez que todos possuem naturalmente inserida na consciência a noção do bem e contam com inatos atributos e faculdades espirituais para se afastarem do arbítrio cego, fazendo o possível por se conformarem às normas objetivas da moralidade. Então, nós temos que ter responsabilidade sobre tudo o que fazemos, pois que, como todos sabemos, não existem perdões. Temos responsabilidade por aquilo que pensamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que provocamos. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. E também, dentro das convergências morais, não obstante a existência de variadas culturas seja uma realidade insofismável, historicamente emergem convergências morais entre elas, que expressam a essência comum de todos os seres humanos, a exemplo do desprezo universal pela subtração de bens alheios. Porém, cada sociedade, cada cultura reage de uma maneira a essa situação da subtração de bens alheios. Existem sociedades que são muito lenientes, existem sociedades que são muito rígidas. Existe, por exemplo, culturas que, se uma criança subtrai alguma coisa numa feira livre, por exemplo, e ela é pega, ela tem a mão cortada. Né? Para nós, isso é inadmissível. Embora nós todos sabemos que subtrair coisas alheias, como a gente diz aqui no texto, isso vamos dizer assim, algo que nenhuma cultura aceita. Porém, como reage a essa situação? E quando há excessos, como a gente viu aí num país lá do planeta Marte, né? Que o pessoal... Oi? É o 8 que eu estou falando? Ah, sim. Ah, verdade. Obrigado. Desculpe. Então, como aconteceu e acontece num país lá de Marte, né? Aqui no planeta Terra não acontece, mas aquela situação do povo dizer, ele rouba, mas faz, né? E deu no que deu, né? E está dando no que está dando, né? Então, a gente não tem dinheiro nem para comprar vacina em determinado estado lá naquele planeta de Marte. Lá, né? Bom, mas vamos em frente, que aqui a gente quer falar da moral de forma séria. Né? O despertar para uma nova realidade, é isso que a gente quer. À medida que o ser humano desperta para a transcendência, ou seja, para a espiritualidade, vão se desvanecendo paulatinamente os juízos de valor pré-concebidos e os conceitos reducionistas que acalentava. Era exatamente isso que eu estava dizendo. A clareza, a organização das ideias e o discernimento são os primeiros sinais que surgem desse processo de amadurecimento espiritual, que permite, inclusive, perceber com nitidez a relação fundamental, o consórcio indissolúvel existente entre seus pensamentos
e sua atitude moral. É no enfrentamento das grandes questões que a espiritualidade mostra seu valor, contribuindo para o cultivo do senso crítico e para a construção de um humanismo sadio, com bases autenticamente morais. Era aquilo que eu estava falando em relação ao pensar e fazer. Muitas vezes as pessoas não fazem ideia da questão do pensamento, né? Elas imitem pensamentos que vão de encontro à realidade moral que elas acham viver, ou seja, de que elas são honestas e tal, mas no pensamento, muitas vezes, elas deixam a desejar. Então, é isso também que a gente quer dizer nesse texto aí, né? E a importância, vamos dizer assim, não dá para separar os pensamentos da atitude moral. É isso que quer dizer o consórcio indissolúvel existente entre seus pensamentos e sua atitude moral. E o que é que a gente está fazendo na atualidade? Atualmente, a humanidade encontra-se em período de grandes e incríveis transformações. A multiplicidade de ideias, conceitos e propostas que está à disposição do indivíduo contemporâneo influi diretamente em seu comportamento, ensejando muitas vezes inquietações de consciência e insegurança quanto à melhor posição que deve assumir. Com efeito, no que se refere ao comportamento ético e virtuoso, honesto e íntegro, o ser humano deve buscar sempre, como pano de fundo para suas análises, os valores espirituais, nesse campo que ultrapassa a sensibilidade física e os condicionalismos materiais, achará a inspiração e o vigor necessários para as superações dos desafios dos tempos atuais e para a ampliação da moral, ou seja, aquilo que nós defendemos o tempo todo no racionalismo cristão. Não basta as pessoas terem esclarecimento ou se acharem esclarecidas, elas têm que praticar, têm que todo dia praticar e todo dia cobrar de si mesma, olhar para dentro de si, fazer a introspecção para, nessa análise, dentro de valores espirituais, ela, então, ter a real consciência de que ela está sendo correta, está sendo honesta, está no cumprimento do seu dever, ou seja, está sendo uma pessoa ética e virtuosa quanto à sua moral. E as fases da vida? A formação moral da criança é de grande importância para as decisões que irá tomar na juventude e na madureza. Fases da vida onde suas responsabilidades se intensificam. Enquanto na infância há um estado de adaptação do indivíduo ao convívio social, como da escada, né? O camarada cai da escada, vai se adaptando, né? Na vida é que vocês não viram aqui a cena há pouco. O pai não conseguiu, quando ele falou, não corre, o menino já tinha se jogado aqui. Mas, felizmente, não aconteceu nada, né, Arthur? Enquanto na infância há um estado de adaptação do indivíduo ao convívio social e intensa capacidade de absorção de novos ensinamentos, na fase adulta, espera-se dele atitudes cônscias e escorreitas, reveladoras de caráter, de respeito às diferenças humanas e úteis ao progresso. Na velhice, a tendência é que a imaturidade ceda lugar à experiência e sabedoria, conquistadas ao longo da vida e incorporadas ao seu patrimônio moral e psíquico. Ou seja, a pessoa já vivenciou inúmeras situações que, somadas à sua bagagem espiritual, vão lhe dar sabedoria. E a sabedoria
é diferente do conhecimento. Conhecer é estudar. E a sabedoria é você ter praticado, é você ter experienciado, vivenciado situações. Eu já contei aqui, mas o nosso público é muito dinâmico e dá para contar de novo aquela historinha de que um jovem estava com o avô dele e eles perguntaram a um sábio o que era sabedoria. E o sábio disse: olha, vamos fazer o seguinte, amanhã, antes do raiar do sol, vocês venham aqui e vocês vão colocar, e já venham com feijões dentro do sapato, e vocês vão subir no cume daquela montanha. E quando vocês voltarem, eu conto o que é sabedoria em relação ao conhecimento. Aí, na manhã seguinte, cedinho, foram, o menino falou assim: vai ser mole, né? O vô não aguenta subir nem 10 degraus, não vai conseguir chegar lá em cima, eu vou ganhar dele. Já foi com a ideia de disputar, né? E aí foram, subiram, e o menino no meio do caminho não aguentava de dor dos feijões nos pés, né? Os feijões machucando os pés. Mas com muito sacrifício, não querendo dar o braço a torcer, chegou lá em cima e tal, voltou com o avô. Aí chegaram no sábio, e então o sábio perguntou: o senhor está se sentindo bem? Ele falou: estou me sentindo muito bem. E você? Não, eu estou com muitas dores nos pés, os meus pés estão até sangrando. Ele falou: isso, e o senhor fez o quê para se sentir bem? Ele falou: eu cozinhei o feijão ontem à noite. Fez uma pasta, né? Então, isso é sabedoria. É você já ter vivido situações, né? E simples assim. Exemplos, eles falam mais do que 1000 palavras. A transformação interior do indivíduo no seu percurso de adequação às leis evolutivas é pressuposto basilar de verdadeira reestruturação das relações interpessoais. A dinâmica de tal renovação deve estar fundamentada em princípios da moral espiritualista defendida pelo racionalismo cristão. Com efeito, exemplos de conduta que felicitam e dignificam a pessoa fornecem significativos e eficazes estímulos à prática do bem, contribuindo, por conseguinte, para a evolução do conjunto humano, uma vez que atestam a existência de aspectos sublimes da vida, como são os valores morais e culturais, que não se medem por parâmetros estritamente materiais. É isso o que a gente faz o tempo todo no racionalismo cristão. Esse trabalho que nós fazemos, seja através das nossas reuniões públicas e principalmente das reuniões de desdobramento, promovem esse bem que não tem nada ligado a coisas materiais, a interesses materiais. Não obstante, eles promovam o bem-estar físico e mental dos seres que conhecem e praticam o racionalismo cristão. Caráter representa o somatório de virtudes imperecíveis e valores inconfundíveis que o ser humano desenvolve ao longo de sua trajetória evolutiva, como resultado de atitudes temperadas por critérios éticos e morais. É ingênuo o pensamento de que possa haver estabilidade emocional e tranquilidade de consciência quando o indivíduo recusa toda e qualquer consideração aos aspectos genuinamente morais que sustentam a vida. A adesão consciente a uma vivência honrada e verdadeira acentua a imperiosa necessidade do cumprimento irrestrito dos compromissos assumidos, bem como
da sinceridade, da decência e da empatia no trato com os semelhantes. Bem, esse cabalístico número 13 aí, que fala sobre o caráter, ele, na realidade, ele desdobra o nosso capítulo 13 do livro Racionalismo Cristão, se eu não estou enganado no número, que fala sobre o caráter. Ou é o 14, não lembro. Mas é o 13. Obrigado. E é exatamente isso. O caráter é a soma dos atributos espirituais bem desenvolvidos. Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela não fizer bom uso da sua inteligência, ela não tem um bom caráter. Pode ser uma pessoa que tem um raciocínio muito rápido, mas se ela não fizer bom uso desse raciocínio, se ela não for solidária, se ela não se voltar para o bem comum com as suas atitudes, ela não tem um bom caráter. Então é por isso que nós afirmamos no capítulo 13, do RC 45, que o caráter é a soma dos atributos espirituais. E aqui a gente, então, afirma que é o somatório das virtudes, que nada mais são do que os caracteres, né, nada mais são do que a soma dessas virtudes, que são os atributos espirituais. Bem, mas a vida é um desafio constante. A profusão de desafios com que os seres humanos se deparam ao longo da vida e os ambientes conturbados e hostis com que muitas vezes entram em contato pelas mais variadas razões, não devem, de forma alguma, anular o dever moral que cada um tem de agir com lisura, integridade e honestidade. As influências negativas, tão comuns e próprias neste planeta, conspiram, por assim dizer, contra o afloramento das qualidades e aptidões humanas, encobrindo-as com a densa malha da preguiça e da covardia. Para que possam abstrair-se dessa influência obscura, é imperioso que ponham em atividade a força de vontade escoimada de preconceitos, esclarecida pela experiência do bem e sem outro propósito que não o de viverem com ética, simplicidade e humildade, pilares da moral e sustentáculo de inúmeras virtudes. Então, jamais poderíamos concordar de que a ocasião faz o larápio. Não é? Não podemos concordar com isso. É por isso que a gente afirma aqui, na primeira sentença, né, que essa profusão, essa quantidade de oportunidades que o ser se depara ao longo de sua vida, e ele entra em contato com as mais variadas situações, ele, vamos dizer assim, de forma alguma, ele pode se deixar levar, né, e não ter moral nas suas atitudes. Então, ele deve sempre agir independentemente da situação, seja livre ou seja preso, ele tem que agir com lisura, integridade e honestidade. Como assim? O cara tem que ser honesto dentro da cadeia? Tem. Principalmente. E tem essa história do não tem ninguém olhando, né? Já que não tem ninguém olhando, hoje em dia não tem jeito, né? Tem câmera para todo lado. Mas não é só isso. A maior câmera que existe é a da nossa consciência. Essa que filma tudo. E sempre tem bateria. Perenidade dos valores morais. Os bens materiais, em qualquer perspectiva considerada, ou seja, sob qualquer ótica, pertencem à terra e devem ser utilizados pelo ser humano de maneira consciente e responsável, visando o progresso coletivo.
proceder egoisticamente, reduzindo a amplitude dos recursos planetários ao benefício próprio, é fraqueza moral, que escraviza o indivíduo aos valores puramente materiais. Os únicos bens que a pessoa leva consigo ante o impositivo natural da morte são os legítimos e imperecíveis valores morais conquistados ao longo da existência, precisamente pela boa aplicação que fez dos recursos materiais. O que significa isso? Que a matéria, como sempre afirmamos, é campo de manifestação do princípio inteligente, da força. Então, tudo que existe de material não é o fim, é o meio. Então, muitas vezes as pessoas querem porque querem ter um bem material, mas elas, na realidade, se elas, mesmo com esse querer, se elas agirem de forma honesta, se elas tiverem por objetivo o bem comum, elas estão no caminho certo. Então, a gente não pode ser totalmente, olha, não vou mais nem usar roupa, porque é material, né? Não é nada disso. Então, nós temos os nossos costumes, além disso, temos a nossa ética, mas, acima de tudo, lembrar-nos sempre que a matéria é meio, nunca o fim. Porém, é o meio do qual nós temos que nos utilizar. Estamos aqui, neste mundo físico. Se nós não tivéssemos, nesse momento, utilizando-nos da internet, que é um meio material, como é que nós poderíamos estar levando esses valores que o racionalismo cristão defende para milhares de pessoas que estão nesse momento nos assistindo em todo o mundo? Não teria como. Então, e mais do que isso, como que nós iríamos conseguir obter esses recursos se não fossem a disponibilidade, a disposição de pessoas, por exemplo, seguidoras de Luiz Tomás, né? Que viram nas atitudes desse grande mestre o bem maior de poder contribuir para a expansão do racionalismo cristão. Estivemos agora, há 2 semanas, e voltamos no domingo, nos Estados Unidos, pudemos ver o crescimento do racionalismo cristão naquele país. Ficamos muito felizes com isso. Para vocês terem ideia, num domingo que nós realizamos uma reunião pública simples, como se a gente pudesse dizer que uma reunião pública é simples, né? Complexa, sabemos, mas bonita, mas ao mesmo tempo sem nada além da própria reunião pública. E nós tivemos na filial Providence, onde foi realizada essa reunião pública, mais pessoas presentes do que tivemos durante o centenário do racionalismo cristão, que foi um grande evento lá, foi o maior evento que até então havia sido realizado. Agora, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente, além, vamos dizer assim, desse interesse, nós temos pessoas nos Estados Unidos desprendidas e que aqui nós rendemos o nosso reconhecimento e a nossa homenagem, exatamente porque através destas pessoas nós estamos conseguindo, num país onde, não diferente do resto do mundo, é tudo muito caro, né? E a gente está conseguindo expandir o racionalismo cristão, e isso nos deixa muito felizes. Portanto, essas pessoas que estão agindo assim, lá como em várias partes do mundo, têm a consciência de que os recursos materiais têm sim um fim. O fim é o crescimento espiritual. Esse é o objetivo. Bom, e para isso elas tomam decisões. Reagir contra o convencionalismo superficial, o discurso
politicamente correto, a tirania das pseudo-conveniências e das regras de etiqueta e cortesia interesseiras por meio de conduta equilibrada e serena, desprezando a artificialidade e as satisfações estéreis e buscando o exercício das virtudes para benefício próprio e coletivo. É fundamentar a vida no campo da moral e dedicar-se ao bem e à justiça. É posicionar-se de maneira leal e corajosa ao observar com escrupulosa exatidão os ditames da própria consciência. Portanto, nós temos que fugir desses convencionalismos superficiais, desses discursos politicamente corretos que contrariam muitas vezes a lógica e o bom senso, e também essas pseudo-conveniências que muitas vezes as pessoas se acomodam, não é? A minha vizinha está gritando, mas isso é problema dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema dela. Ou seja, dá para entender o que eu quero dizer? Né? A pessoa, ela lava as mãos, né? Porque ela não quer arrumar encrenca. Ou seja, ela não quer se expor, ela quer ser politicamente correta e ela não ajuda os outros. Porque, em geral, quem precisa de ajuda está numa situação de desespero. Então, é preciso que haja uma atitude, né? E não simplesmente a pessoa ficar dentro daquele convencionalismo social. Bem, 17º slide, sexualidade e moral. A visão espiritualista acerca da sexualidade humana comporta um juízo muito positivo. Porém, chama vigorosamente a atenção para o senso de responsabilidade que deve imperar nas relações íntimas entre duas pessoas. O sexo não deve ser interpretado como componente que está fora do campo da moralidade, e sim o contrário, pois é sempre digno e legítimo quando praticado mediante compromisso moral e respeito à liberdade. Tenha-se presente, todavia, que a permissividade dos costumes, que não raro enseja a promiscuidade, é sempre imoral, não porque tenha relação direta com a prática sexual, mas porque subtrai a dignidade ao ser humano e porque é um vício, e todo vício tem que ser combatido. E essa visão espiritualista, eu imagino que vocês podem estar pensando, poxa, foram corajosos, né, de abordar esse tema, mas precisava. A gente precisava entrar nesse assunto exatamente para exteriorizar a nossa opinião, porque muitas vezes as pessoas, de novo, né, pensam que, ou acham, nós somos espiritualistas, então nós não vamos viver a vida como ela precisa ser vivida, quando na realidade a sexualidade responsável, ela é necessária, útil e tem sim o seu papel, inclusive numa vida conjugal, em que ela, na realidade, é a exteriorização do verdadeiro amor. Então, e ao mesmo tempo, da responsabilidade, por exemplo, com a maternidade, com a paternidade, né? Então, isso está faltando e muito. Infelizmente, a gente está vendo, hoje ainda estávamos ouvindo no rádio uma juíza falando sobre a quantidade de garotos e garotas, adolescentes presos por conta de não terem pais que os faça estudar, que cobre deles comportamento, etc. Coloca no mundo e boa. Né? O mundo cria, o mundo não cria. O mundo deseduca. Êxito, na perspectiva filosófico-espiritualista do racionalismo cristão, êxito
deve ser compreendido como autossuperação ao egoísmo, ou seja, talento para o constante desapego de todos os elementos que possam obstar o crescimento individual, familiar, coletivo e, em última análise, moral. Plenitude de êxito consiste em um indivíduo vencer-se a si próprio, desenvolvendo os atributos e as faculdades espirituais latentes, tendo em vista o autêntico bem que surge como consequência natural dos atos morais. Por outro lado, o fracasso deve ser visto como valioso ensinamento, capaz de proporcionar renúncia ao que é moralmente prejudicial. E também o fracasso é uma grande oportunidade para a reflexão. Então, quando um aluno passa de ano, e a maioria passa de ano, se não passa, empurram, ele não pensa porque ele passou. Mas quando ele repete, dói. Ele vai refletir. Da mesma forma que os infortúnios em nossas vidas fazem-nos pensar, refletir, analisar e ponderar aonde nós falhamos, onde nós nos descuidamos, em que ponto, muitas vezes, a pessoa estava indo muito bem. Né? Tinha até um quadro na televisão, dizia, ele estava indo tão bem, né? Ia até tirar um 10 e depois põe tudo a perder. Então, naquele momento é que não pode haver o descuido. E nós também devemos ver o fracasso como lições. Thomas Edison, já contei essa história, ele somente conseguiu descobrir a lâmpada na 100ª experiência. E quando ele foi questionado por um repórter, ele dizendo, o senhor então fracassou 99 vezes. Ele falou, não, eu não fracassei 99 vezes, eu descobri 99 formas de não descobrir a lâmpada. Então, a visão positiva do fracasso, ou seja, o aprendizado que a gente tem. A gente aprende muito mais com os erros do que quando dá tudo certo, e aí a pessoa não pensa, não analisa. Foi sorte, foi Deus, foi a conjunção dos astros, estavam todos virados para Meca, e por aí afora. Quando, na realidade, isso não existe. Sorte. Olha, uma vez perguntaram para mim se eu acreditava em sorte. E eu respondi meio evasivamente. Eu disse, para mim, sorte é a conjunção da capacidade com a oportunidade. Então, mas e a loteria? Eu falei, bom, loteria eu não jogo, eu não sei. Então, mas eu tenho um amigo que joga. E ele disse que se ganhar, ele vai me dar metade. Desafios familiares. Inegavelmente, há desafios no convívio familiar. E eu acredito nele, hein? A eventual imaturidade dos cônjuges, a falta de alteridade de membros do grupo e as multiformes manifestações de individualismo respondem, entre outros empecilhos, pela quebra de harmonia nessa unidade tão fecunda. Entretanto, o monumento da família, olha lá, gente, o monumento da família é e continuará sendo, na visão filosófico-espiritualista que o racionalismo cristão defende, o sólido alicerce que sustenta uma sociedade civilizada, o que garante sua inegável supremacia perante as concepções mesquinhas e os convívios interesseiros, lamentavelmente tão comuns na atualidade, são a força incomensurável de sua influência benfazeja na formação ética dos indivíduos e a dignidade e a digna substância que de si emana quando estruturada na moral e no amor. Bem, nós sabemos que formar uma família é um grande desafio.
manter essa família é um desafio maior. Por isso é que nós entendemos ser a família esse monumento, né, da espiritualidade. E quando os cônjuges são imaturos, se unem por questões puramente físicas, ou porque, não sei se ainda existe isso, mas pessoas querendo se casar para obter a liberdade. Desculpe. Para obter a liberdade. Não é por aí. Não significa que o casamento seja uma prisão. Tampouco que a pessoa irá sair do jugo dos pais para uma liberdade plena. E aí se decepciona. Então, e outras coisas mais ligadas à imaturidade, né? O casamento pela internet, que infelizmente está virando moda, né? As pessoas se conhecem e já acham que têm uma experiência muito grande porque trocaram centenas de mensagens, quando na verdade a experiência é olho no olho, né? Isso é muito diferente. E por aí afora, né? E essa falta também de alteridade, essa falta de conhecimento um dos outros, né? Da pessoa, dela se expor também para não se camuflar, né? Nos relacionamentos. Enfim, tudo isso faz com que haja e seja um grande desafio o convívio familiar. Mas não existe nada, absolutamente nada, mais rico para o espírito como oportunidade de crescimento do que a família. Vocês conhecem alguém que não tenha vindo de uma? Não tem jeito, né? Não dá para, por enquanto, não dá para nascer de chocadeira, né? Então, todos nós originamos no mínimo, de uma relação, né? Que, ou longa ou curta, foi uma relação, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de família, né? E é tão importante que a gente termina esse grupo de estudos, aproveitar que a Cotinha chegou, a gente vai terminar, com a família, né? O ser humano esclarecido encontra na família o ambiente propício para a ampliação de seus atributos e de suas faculdades espirituais. Por essa razão, deve priorizá-la e valorizá-la sempre e cada vez mais, pois assim procedendo, estará fortalecendo-se moral e espiritualmente. Com efeito, esse virtuoso processo de absorção das incontáveis e preciosas lições proporcionadas pelo convívio familiar requer, por sua complexidade, coragem, renúncia e disciplina, qualidades indispensáveis para que o indivíduo vivencie conscientemente a experiência de compartilhamento proporcionada no seio familiar, penetrando no dinamismo da empatia e, por conseguinte, desenvolvendo um dos principais e mais relevantes aspectos da moral, a solidariedade. E aí a gente fecha, então, a nossa visão, a nossa explanação sobre aquilo que nós entendemos de moral sob a luz da espiritualidade, ou seja, solidariedade. É isso que fecha. E, claro, a família como base para que nós possamos exteriorizar a nossa solidariedade. Porque se nós, dentro de uma família, não formos solidários uns com os outros, evidentemente que nós não teremos condições de sê-lo na própria sociedade. Portanto, é muito
infelizmente, é muito comum se ver nas famílias, principalmente aquelas com múltiplas oportunidades para que espíritos venham a esse mundo, ou seja, aquilo que a gente chama de prole, que muitos exteriorizem o egoísmo. O irmão puxa o bife maior para ele, né? A melhor roupa, e isso vai, a gente podia brincar aqui, mas dar muitos exemplos, isso vai até quando chega o falecimento dos pais e eles vão brigar pela herança. Vão brigar pela herança. Né? Então, isso, a família, sem dúvida nenhuma, é o campo maior para vamos dizer assim, o que nós entendemos de mais relevante dentro da moral, que é a solidariedade. Perguntas? Temos perguntas aí? Não temos perguntas. Alguém aqui tem dúvidas sobre o texto? Alguém ficou com alguma dúvida? Dou-lhe uma. Por favor, no microfone, seu nome, senha do banco. Não, essa não precisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Mauro Henrique. A percepção da moral, eu gostei muito desse texto, é o texto 5. Eu gostei, porque isso está perdendo os valores nas pessoas por achar que é normal, né? A pessoa vê uma facilidade de, acho que foi nesse texto assim, que eu marquei, de pegar alguma coisa porque ninguém viu. Foi mais para frente. Foi mais para frente, né? Não foi isso. Não. Eu até marquei aqui porque eu gostei tanto desse texto também. A reunião toda eu gostei, foi maravilhosa para mim, então muitos... Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu gostei de todos. Eu gostei de todos foram muito importantes. Inclusive o pessoal que elabora esses textos, eu não vou falar nome aqui, porque senão vão ficar bravos comigo, mas me colocaram numa saia justa. Porque normalmente os nossos grupos de estudos, eles são compostos de 15 slides. E eu estava nos Estados Unidos, e eles me mandaram 20 e disseram assim: escolhe os 15 que o senhor acha que devam fazer parte do grupo de estudos. E eu li e não consegui cortar nada. Né? E aí eu falei: não, vão todos. Vai ficar um pouquinho mais pesado, tal, mas fica, até falei para o Adriano, que ajuda também, eu falei, fica para a história. Fica como arquivo, né? Porque isso aqui é perene. Isso aqui vai ficar para o resto da vida. Porque também é a primeira vez que eu venho na Casa Chefe, né? Eu frequento a Casa de Nova Iguaçu, né? E é a primeira vez que eu venho aqui. Eu amei esse grupo de estudo, espero poder voltar mais vezes com a minha esposa que está aqui comigo. Né? Eu gostei muito de tudo. Então, seja bem-vindo. Eu marquei alguns aqui, mas na verdade o que eu queria fazer alguma pergunta, eu acabei me perdendo. Mas na qualidade foi eu gostei de todos mesmo. Não tem problema não. Se alguém puder ajudar, o nosso amigo aí, que eu também estou procurando aqui, mas não tô achando aquele que eu falei assim, né, que a ocasião faz o ladrão, né? Mas eu também não lembro qual foi No microfone, por favor. Presidente. Opa, pois não. Eu, há muito tempo... 8? Não sei, não. Acho que não foi esse, não. Bom, vamos em frente. Bem, pois não, senhor Jorge. Presidente, há muito tempo do meu estudo, eu tenho em mim que
que a família é a pedra angular da sociedade. O senhor concorda? Sem dúvida. Eu Obrigado. diria a pedra fundamental. Da sociedade. É a célula máter, né? É, também. Também. São expressões que refletem a nossa visão, o nosso respeito pela família. Né? E entendemos que ela deveria ser mais olhada pelas pessoas. Certo. As pessoas não, infelizmente, hoje em dia não valorizam muito a família. Nós tivemos, principalmente dentro do Racionais Cristãos, exemplos magníficos de respeito à família. Quem conviveu com Antônio Cotas sabe muito bem do que eu estou falando. É uma pessoa que ele não só ele tinha essa visão de família, da verdadeira finalidade da família, espiritualista que era, mestre, mas, por outro lado, também, ele tinha essa visão de solidariedade da família, coisa que hoje em dia as pessoas dizem, se vira, meu, o problema é seu. Negativo. 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 Né? Antônio Cotas, ele tinha uma visão dessa questão da solidariedade, assim como Cecílio Long, também, com quem eu convivi, tinha uma visão de solidariedade da família. Mas nenhum nem outro passava a mão na cabeça para os erros. É uma outra característica também que não se deve ter. Eu ouvi recentemente de um eminente, um proeminente cidadão, aliás, li ontem, numa entrevista dele, a uma revista semanal, falando dos filhos, né, que ele concorda com tudo, porque não tem como chamar a atenção dos filhos. Eu lhe Não é por aí. lhe agradeço por mais esse esclarecimento. Obrigado. Próxima. Item 14. Eu lembro que era bem para frente. Não, é o 14. Não, quando eu fiz o comentário sobre que a ocasião não deve fazer o ladrão, né? A profusão de desafios com que os seres humanos se deparam ao longo da vida e os ambientes conturbados de justiça, com que muitas vezes entram em contato pelas mais variadas razões, não devem, de forma alguma, anular o dever moral que cada um tem de agir com lisura, integridade e honestidade. Esse é o texto. Ô, Gilberto, quando você falou que num determinado país se corta a mão, quando se apodera de algo que não é seu, eu tive com um vendedor de joias que ia no escritório levar para mim, um sírio, ele dizia que não era só isso, não. Se encontrasse um saco e pegasse o cajado e pegasse, mexesse naquele saco que estava no chão, cortavam a mão, porque ele não roubou, porque não tinha nada para que ele se interessasse. Não é mole não. Eu li recentemente um depoimento de uma brasileira que vive na Tailândia, e ela falando da rigidez das leis nesse país. Mas tudo, não é Tailândia não, desculpe, é uma cidade-estado. Mas tudo funciona. Então, é de se pensar, né? Quer dizer, tem que se respeitar as leis. Mais perguntas? Tá certo, só que ninguém está te ouvindo. Não é uma pergunta, é até para o senhor explanar melhor dentro do meu entendimento. Quando uma pessoa faz um ato, o senhor até falou sobre isso, não lembro qual foi o texto. Quando a pessoa faz um ato que, na verdade, é obrigação, acho que foi logo no começo,
todo mundo se espanta, poxa, ele fez isso, quando na verdade é uma obrigação nossa a gente ser solidário com o mais idoso, ser solidário com a criança para poder até educá-la também, né? Então, quando se faz isso hoje em dia, de tão amoral que anda as pessoas, com tanto egoísmo, né? Quando alguém faz o que é certo, vira notícia, até na televisão, porque o cara achou um dinheiro e devolveu, o cara é tratado como herói. Ele viu o embrulho cair, imaginou ser um dinheiro, aí ele, caiu aqui. Aí o cara virou um herói, mas na verdade não era dele, ele fez um troço solidário e dentro da moral que ele pensa. O senhor concorda comigo? Claro. Tem um ditado aqui no Brasil que diz assim que dinheiro não tem dono, né? Isso é mentira. Isso é mentira, dinheiro tem dono sim. E pode fazer muita falta para quem o perdeu, né? Então, mas o que a gente estava dizendo nesse comentário, logo no início, é de que a pessoa ser honesta, ela cumprir com seus deveres, respeitar as leis, isso não é favor que se faz, né? Isso é obrigação, né? Então, não confundir aí as coisas que... Não. O senhor quer ver uma coisa que aqui no Rio, as pessoas ficam assim, surpresas, quando não há um sinal, não há um semáforo, e tem um pedestre na calçada esperando, e o motorista para. O pedestre fica até meio assustado, né? Será que é verdade mesmo que ele parou? Né? Quando, em vários países que a gente já teve, o simples ato de colocar o pé na rua já é o suficiente para os carros pararem, né? Agora, nos Estados Unidos, não sei se é uma lei estadual ou se é federal, as leis lá costumam ser estaduais, né? A pessoa que estava nos levando, o Emanuel, abraço, Emanuel, ele parava nas esquinas e parava 3 segundos. Não tinha ninguém, mas ele parava. E eu dizia assim para ele, por que você para? Ele dizia, porque é lei, tem que parar. De noite, de madrugada, de dia, não interessa, para. Entendeu? E perto de escola, tem-se uma outra atitude, né? Se passa uma viatura ou mesmo um carro de bombeiros, eles param o carro, eles não continuam. Aqui o cara vai atrás do bombeiro, né? Bom, mas vamos falar de coisa boa. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, por favor, no microfone. Tem uma cidade em Minas Gerais que o pedestre ele pode passar, você tem que esperar. Tem que Não, parar, deixar ele passar. Brasília também esteja é assim. aberto ou não. Brasília também é assim. Quer dizer, ainda não chegou esse vandalismo aqui. Então a gente precisa espalhar essas boas condutas. Mas o nosso tema é moral. Alguém tem alguma dúvida sobre o nosso tema, algum slide que a gente apresentou? Tem alguma pergunta, Arnold? Não? O pessoal recebeu imaginava. Muito bem. Então, se não há mais perguntas, se não há dúvidas, nós podemos considerar, então, encerrado aqui o nosso grupo de estudos com esse tema magnífico e convidá-los para o próximo tema, que será dia 6 do 7, 6 de julho de 2019, o primeiro sábado, como sempre, tradicionalmente, e às 15 horas também. E o tema será ecologia, à luz da espiritualidade. Vamos tirar água de pedra para fazer esse tema aí, mas vamos fazer. Não, ainda não. Mas esperamos que vocês tenham gostado
E eu vou chamar aqui a Iraci para me ajudar aqui. Dona Raissa, please. O pessoal lá nos Estados Unidos não consegue falar Iraci. Eles falam Araissa. 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 Bom, você quer espaço? Espaçosa, hein? Eu queria aproveitar que chegou mais gente e dizer que nós